Voltamos então para o terceiro bloco. Agora a gente vai escutar perguntas do público para continuar a nossa conversa aqui. Então vamos lá. Quem quer fazer alguma pergunta? Na Penha, na Vila Cruzeiro. Hoje não teve aula, não foi por falta de professor, nem por falta de aluno, mas por excesso de tiro. Então, infelizmente, hoje não teve aula. Mas a minha preocupação hoje é com a questão sexual, é com a questão da escola sem partido, mas eu tenho uma outra preocupação, que seria a questão religiosa dentro da sala de aula. Ainda mais no município do Rio de Janeiro, onde cada vez mais existe um projeto religioso conservador e que acaba colocando algumas religiões em sala de aula numa situação bastante complicada, principalmente candomblé. E eu queria saber a opinião de vocês a respeito de mais esse conflito em sala de aula. Obrigado. Antes de passar para vocês dois, só lembrando, né, a gente falou de um projeto que vem ameaçando as questões de gênero, que é o Escola Sem Partido. Um dos artigos diz o seguinte, o terceiro artigo do PL 867 de 2015, estão vedadas em sala de aula a prática da doutrinação ideológica, sem definir o que seria isso, assim como a realização de qualquer atividade que possa entrar em contradição com as crenças morais e religiosas da família, algo assim. Então a pergunta dele é totalmente pertinente, né? Porque a maneira como eles atacam a discussão de gênero é insistindo que só a família educa. Então, como é que vocês veem a questão religiosa dentro desse contexto? Começa, Fernanda. Tá. A questão religiosa é fundamental para o próprio projeto Escola Sem Partido, né? E aí são aquelas questões que andam juntas, a gente não sabe quem nasceu primeiro, né? Se o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro, se foi a proibição, a questão de gênero ou escola sem partido, né? Isso está muito ligado, né? A gente tem uma escola sem partido muito fraco durante muitos anos e ele só ganha força quando ele pega a questão de gênero para si, né? E aí a gente vê, quando ele pega essa questão de gênero, esse conservadorismo religioso, aí a gente começa a ver o Escola Sem Partido sendo colocado em casas legislativas do Brasil inteiro, né? Geralmente, no próprio Congresso Federal, cristãos, né, católicos, evangélicos, mas de uma vertente mais fundamentalista. E aí, nesse sentido, quando eles proíbem a discussão de gênero, eles também estão proibindo a discussão de qualquer outra religião, né, que não a religião cristã. E aí a gente sabe que o principal alvo dessas religiões, sem dúvida nenhuma, são as religiões de matriz afro, né, Umbanda e Candomblé, e isso parte desses legisladores, mas parte também de dentro da própria escola, né? Porque, como o Sefner estava falando, parece que os professores eles são algo à parte da sociedade, né? E não são, né? O conservadorismo religioso muitas das vezes vem do próprio professor, né? O próprio professor e professora que não quer abordar a questão de gênero, o próprio professor e professora que não quer trabalhar a Lei 10.639, a 11.000 também, né? Porque... Só um detalhe, as leis que tornam obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Né, porque acham que aquilo ali vai contra a sua crença religiosa. Né? Então, dentro das próprias escolas é difícil lidar, não só com os alunos e com os pais, mas com os próprios colegas que se recusam a trabalhar determinadas questões por causa da sua matriz religiosa. Né? E aí a gente tem sempre que ficar lá retomando a legislação, né? Tudo que nos obriga, que mostra que aquilo ali é nosso dever legal, né? Para trabalhar essas questões. E aí, a gente sabe também, por conta de ter várias pesquisas que existem, principalmente do grupo Quequeré, da Estela Guedes Caputo, lá na UERJ, né, que a escola é o lugar onde as crianças mais sofrem violência religiosa, né, a intolerância religiosa é maior. Né, é o local onde elas... Porque é o local onde elas mais convivem, geralmente na família, elas estão lá junto da sua própria religião, elas não passam tanto tempo sozinhas na rua, né? E a escola é o local onde essas religiões mais sofrem embates. Né? Então, assim,
assim como a gente tem que lutar para a discussão de gênero e sexualidade, a gente também tem que lutar para que essas outras discussões, inclusive de racismo religioso, né, e do racismo de maneira geral, estejam presentes na escola, né, porque a criança tem que ser protegida de todas as formas de violência, essas inclusive, né, e não só dos colegas, não só da sociedade, mas inclusive, infelizmente, de alguns professores, né, que rezam o Pai Nosso, apesar da escola pública ser laica, né, rezam o Pai Nosso, colocam o nome de Deus no quadro, chamam, às vezes, um aluno que é de religião de matriz africana, de demônio, diabo, como a gente vê em inúmeros relatos de pesquisas acadêmicas que são feitas sobre racismo religioso, né, acontecendo. Então, a gente precisa proteger os alunos contra todas as formas de violência e por isso que era tão importante que tivesse no Plano Nacional de Educação justamente o inciso que foi retirado, né, que dizia que a gente precisa combater todas as formas de discriminação, discriminando cada uma delas. E o racismo estava lá, a questão religiosa estava lá também. Né, e tudo isso foi retirado quando se retirou gênero. Né? Sefner, quer complementar? Olha, assim, eu queria fatiar a pergunta feita em duas metades. Assim. A primeira, a Fernanda já respondeu bastante, só queria acrescentar uma ou duas frases. Né? Efetivamente, é um grande desafio fazer da escola um ambiente onde a pertença religiosa não seja motivo de troça, né, de deboche da parte dos outros, né? Isso não é uma tarefa menor e isso é uma obrigação constitucional também. A escola republicana, ela tem que, escola pública, por exemplo, mesmo quando ela é privada, ela tem que ser um lugar onde eu me sinta bem, independente da minha pertença religiosa, né? Nós temos, lastimavelmente, um grande modelo de laicidade, com o qual eu não concordo, que é o modelo francês, que vai proibir as pessoas de usarem alguma coisa, como, por exemplo, eu tenho um colar aqui indígena, né, quando elas ingressam no espaço público, né? A polêmica lá se estabelece sobre o véu. Para a laicidade à brasileira, esse acraseado, né, eu acho que é bem claro que a escola tem que ser o espaço onde cada aluno pode entrar portando os seus símbolos religiosos. E para isso seria interessante que as paredes da escola, que a estrutura da escola, ela não contivesse nenhum símbolo religioso. Por quê? Porque justamente isso é o que permite que eu perceba que a minha religião é bem-vinda, porque a instituição como tal, ela é porosa a todas as religiões. Essa coisa que os católicos muitas vezes falam, que no Brasil essa discussão é difícil, porque nós temos no STF, cada vez que aparece aquela imagem, entende? Não apenas o selo da República, como acima do selo da República, nós temos um crucifixo, né? No Rio Grande do Sul, isso deu margem ao presidente do tribunal dizer que Jesus, enfim, era o Tribunal do Trabalho, né? Também estava lá, entende? Como alguém que a justiça tinha sido mal aplicada, com tantos exemplos. Mas, enfim, então, é desejável que a escola seja um lugar assim. Então, isso é um desafio, né? É um problema que, em princípio, não tem a ver exatamente com gênero e sexualidade. Mas, na segunda metade da pergunta, tem. É que, assim, ó, de um modo que não tenho como esgotar aqui, até porque eu nem sei se eu sei o suficiente, mas a grande maioria das religiões que tem maior expressão, elas fizeram da sexualidade e do gênero o grande território para definir o que era certo e o que era errado, entende? Assim, isso vale para todas as religiões e isso dá inclusive origem a um ditado muito comum entre nós aqui: eu prefiro ter um filho ladrão do que ter um filho gay. Isso é porque está na matriz do catolicismo também, de que o roubo será perdoado, entende, de um modo mais gracioso do que exatamente o desvio sexual. Então é muito fácil emitir esse tipo de frase no Brasil, né? Como em outros lugares. Então, assim, há um desafio importante porque, assim, a escola como um terreno que é republicano e é laico também, uma palavra que dá muita polêmica, ele é um lugar onde as abordagens das questões de gênero e sexualidade têm que seguir uma certa norma republicana, democrática, laica, né? De modo a não ofender os indivíduos nas suas crenças, mas também não a tomar um elemento de uma crença particular. A outra coisa é que as estatísticas religiosas estão aí para mostrar para todo mundo pelo menos 3 fenômenos extremamente importantes, né? O primeiro, o catolicismo não é mais a religião de todos. Há uma diferença muito grande entre dizer uma frase que a imprensa gosta de repetir, a frase assim, ó: Brasil é o país mais católico do mundo. Eu prefiro uma frase que é o seguinte, mas de acordo com a estatística: o Brasil é o país onde há o maior número de pessoas católicas, que se dizem católicas. Isso é bem diferente de dizer que o Brasil é o país
o maior país católico do mundo, né? A segunda coisa é que as pessoas têm mais de uma pertença religiosa. Gente, isso é cada vez mais comum hoje em dia, né? A pessoa vai a mais de uma instituição. E o terceiro elemento, fartamente documentado aqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, é que as pessoas ao longo da vida trocam de religião. Isso são coisas, se for perguntar para minha mãe, por exemplo, tudo isso aí seria pecado mortal, entende? Nascer católico é morrer católico, e de manhã no espiritismo e de tarde na religião católica, seria uma heresia completa e absoluta, entende? Assim, ó, e praticar o catolicismo à sua maneira, que é uma coisa super brasileira, as pessoas dizem com a maior naturalidade, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Elas mesmas estabelecem hierarquias, entende? Cumpro, não cumpro. Gente, vamos combinar assim, no Rio Grande do Sul, o estado que eu moro, que o número de pessoas vem diminuindo a cada ano, quem é que vai dizer que lá se pratica o sexo só para reprodução? Então, você é obrigado a dizer que os gaúchos não transam mais, porque a média de filhos por família é inferior a 1, entende? Assim, ó. Então, como é que a epidemia de AIDS avança lá no estado? Alguma outra modalidade, porque assim, como é possível, né? Assim, ó, então, essa situação, assim, ela coloca para nós um problema importante, tá nessa pergunta dele, é que moram nos pertencimentos religiosos códigos ligados à sexualidade muito fortes. Eu vou ser bem sincero, assim, eu gostaria que as religiões dedicassem, às vezes, um pouco da sua ira aos que roubam, aos que matam, aos que pegam o orçamento público da merenda e usam para, sei lá, ir a Miami, entende? Mas eu vejo pouca demonstração das lideranças religiosas sobre isso. Agora, é a pessoa pegar o seu corpo, entende? Fazer alguma coisa que não é, e aquilo já vira, entende? Aquilo nem deu prejuízo nenhum ao Estado, e assim, ou não deu nenhum prejuízo financeiro, e já vira uma coisa complicada. De fato, a pergunta dele revela um terreno super pantanoso hoje em dia. Eu acho que um ponto também importante é entender que quando a gente trabalha questões sobre, por exemplo, Fernanda citou a Lei 10.639, torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. E depois a gente tem a 11.000, que inclui a questão indígena. A gente trabalha a questão, por exemplo, as religiões de matriz africana, como manifestação cultural. E ninguém pode se negar, numa escola pública, a dialogar com outras manifestações culturais. Esse é um ponto central, né? Um aluno que está ouvindo falar sobre uma religião afro-brasileira, pensada como manifestação cultural de um determinado grupo, e ele se nega porque aquilo ali vai contra a crença dele. A escola, eu acho que esse é outro ponto importante, a escola é um lugar de diálogo com diferentes saberes, mas, com os saberes populares, os saberes dos alunos, mas ela tem ali uma importância especial do pensamento científico. Então, a gente está falando ali de, por exemplo, uma aula de história sobre o que disseram os historiadores daquelas culturas, e não alguém pregando uma cultura X ou Y. Mas, certamente, esse é um imbróglio, aí, um nó, que também atravessa as questões de gênero e sexualidade. Mais uma pergunta? Só um instante, é uma Fernanda que vai fazer uma pergunta para a Fernanda, para o Fernando e para a Fernanda. Então, vamos lá. Aí já é demais, né? 4. Então, como o Fernando falou, meu nome é Fernanda. Sou recém-formada na Universidade Federal Fluminense enquanto professora de História. Venho percebendo também ataques muito de vários lugares à educação, né? E aí parece até coordenado. E um deles foi as recentes modificações propostas pelo MEC e o SECAD em relação à educação inclusiva, né? Educação de crianças com deficiência e distúrbios globais de aprendizado. E a proposta seria o retorno das escolas especiais e das turmas especiais, que a gente encara como um retrocesso. E aí, quando vocês estavam falando sobre o ensino de gênero enquanto o ensino de gênero, o debate de gênero na escola, enquanto uma forma de proteção da criança e do adolescente, isso também remete muito a gente aos altos índices de abuso e violência de crianças com deficiência. E aí eu queria que se vocês pudessem falar um pouco sobre a importância do debate de gênero na educação inclusiva também. Excelente. Quem se aventura? Eu vou dar um pitaco nisso, assim, a educação inclusiva, né, que é um princípio também hoje em dia sob ataque, né, nesse sentido, assim, eu acho que ela traz uma coisa muito legal, que é isso, assim, ninguém será proibido de estar numa sala de aula, né, por algum traço pessoal e não será prejudicado, mas poderá ter, com a inclusão dos alunos com deficiência, por exemplo, poderá ter aprendizagens muito diferenciadas dos outros, né? Para o campo do gênero e da sexualidade, isso traz um desafio muito importante, porque assim, particularmente
para algumas modalidades de deficiência, né? O meu guri mais novo estudou alguns anos com um colega que tinha síndrome de Down. Os modos de se perceber erótico e tudo mais são bastante diferenciados. Quer dizer, esse menino, num certo momento, percebendo que vários colegas tinham namorado e namorada na sala de aula, né? Um dia, na hora de sair para o recreio, ele pegou uma outra menina e disse assim, tu vai ser minha namorada. A menina não quis, claro, mas disse, não, eu não quero ser tua namorada. Já deu ali um arranca-rabo. Lidar com isso, entendendo que as pessoas são diferentes e que elas têm modalidades diferentes de compreensão de gênero e sexualidade, no caso, alguns exemplos que tu trouxeste, se dá inclusive por questões que nem tem a ver por pertencimento familiar ou religioso, tem a ver por outras situações, né? No caso brasileiro, cada vez mais um país que tem pessoas que vêm de outros países, é isso, a gente está, no Brasil é cada vez mais um país de acolhida a estrangeiros. Os estrangeiros trazem também moralidades diferentes, né? Assim, ó, roupas diferentes, hábitos, né? Então, assim, ó, eu acho que aí tem um outro imbróglio, assim, né? Tu apontasse muito bem. Lastimavelmente, a tendência brasileira parece sempre ser a de separar as pessoas. Quer dizer, a ideia de espaço público para nós é muito pobre, entende? Assim, ó, quer dizer, eu estou ali e eu já boto a plaquinha. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode entrar. Mas isso aqui é um espaço público, entende? Não estou querendo dizer que todo mundo possa fazer o que bem entende no espaço público. Mas o espaço público é o lugar para eu negociar com essa diferença toda. Eu não gosto de gente que fuma, na minha casa pode não ir ninguém que fuma, mas eu indiscriminadamente sair dizendo, entende, que as pessoas que não fumam não poderão acessar uma série de serviços, não é possível, né? Eu acho que aí tem um outro imbróglio também de como resolver isso. Para gênero e sexualidade é importante. Eu vou terminar só dizendo uma coisa, não é por casualidade que proliferou no Brasil, que eu vou chamar tranquilamente de uma literatura baixa do ponto de vista acadêmico, entende? Mas muito vendido em supermercado e assim na rua, né? Em livros que passaram a defender que está na hora de voltar a existir escola pública de meninos e de meninas, depois da gente ter... eu já comprei vários desses livros, são em geral baratinhos, inclusive, assim, traduções um pouco mal feitas, às vezes, de obras que vêm de fora. Eu não achei nenhum ainda produzido aqui, né? Eles vão dizer, em geral, que para os meninos está sendo ruim a escola mista. Claro, eles estão apoiando no dado, que é um dado internacional, de que as meninas estão cada vez mais aproveitando melhor a chamada oportunidade educacional. Para o caso gaúcho, que eu sei os dados, se tu pegar 10 crianças de 14 anos, 5 meninos, 5 meninas, as meninas na média têm 1 ano mais de escolaridade, tá? Eu acompanho uma turma de ensino médio que agora no ano passado se formou fazendo etnografia numa escola da Grande Porto Alegre. Se formaram só meninas. A diretora disse para mim, professor, o senhor vai assistir uma formatura só de meninas. Mas eu estou vendo um monte de guri aqui, dona Madalena. Não, os guris são os namorados dela, mas eles disseram que eles são alunos. Não, eles foram alunos, eles desistiram, mas o namoro seguiu. Eles estão aqui na condição de namorados. Quem vai se formar são elas. Eles não têm o ensino médio ainda. Então, essa situação, assim, quer dizer, eu acho um retrocesso voltar a ter escola separada, assim, nesse sentido. É uma experiência que o Brasil já teve, claro, tem um que outro colégio ainda, mas me parece que, assim, ó, há uma educação mais interessante, inclusiva, que é de ensinar o respeito de gênero e de orientação sexual numa classe mista, e não voltar ao tempo em que a menina sai e vai com as coleguinhas passar na frente do colégio dos guris e escutar subir os ladinhos. Ah, não, gente, por favor, eu acho que assim aí já é um pouco aí já é retroceder muito, né? Fernanda, quer complementar? Eu acho que essa questão da educação inclusiva, né, ser um perigo para as crianças do ponto de vista do gênero, está muito relacionada com a própria questão que foi proposta de campanha mesmo do candidato eleito, né, à presidência, de educação à distância a partir do ensino fundamental, né? Então, assim, se a gente está debatendo até o momento que o principal local de violência é a casa, né? E que é na escola que elas encontram um lugar seguro, um local para falar sobre as violências que enfrentam. Você chegar e falar que, olha, esse aluno não precisa mais ir para a escola, ele vai lá só para fazer prova, ele vai ficar estudando em casa, né? A própria proposta de homeschooling, né? É você tornar essas crianças mais suscetíveis à violência, né? E a violência abuso sexual, né? E aí a gente pensar na educação inclusiva, né? A escola, quando você permitiu esses alunos, né, com necessidades especiais frequentarem a escola inclusiva, você permitiu que eles frequentassem uma escola perto de casa, né? E aí quando você diz que ele precisa ir para uma classe especial,
né? Você está dizendo que ele não pode ir a qualquer escola, porque não é qualquer escola que vai ofertar essa classe especial. Então, às vezes, ele precisa ir para outro bairro, né? Às vezes, horas de transporte público. E quem é que vai levar essa criança, né? E, às vezes, a necessidade dela é tão complexa que ela não tem como se locomover, né? Então, assim, essa mãe vai ter um carro para levar o filho, né? O pai, ou quem vai levar, né? Até outro vai ficar disponível o dia todo para o transporte dessa criança, para lá e para cá, para estudar, né? Em vários bairros diferentes. Então, o que você acaba fazendo é com que essa criança não frequente a escola, né? Então, assim, para além do simples fato de não frequentar a escola, que é violento por si só, né? Porque você está tirando o direito à educação de uma criança, né? Também é violento desse outro ponto de vista que a gente está discutindo, né? Que você tira o local de referência, né? Onde essa criança procura ajuda quando algo acontece com ela, né? E como você mesma falou, a gente sabe que os índices de violência sexual, né? Contra crianças com deficiência, pessoas com deficiência de maneira geral, são altíssimos, né? Então, principalmente deficiência intelectual, né? Então, é importante a gente deixar isso marcado, né? Que é mais uma forma de violentar essas crianças, né? Então, esse foi o primeiro episódio do Educadores Debatem Educação da série, vão ser 6. É importante destacar aqui, aproveitando a presença do professor Fernando Seffner, que essa série que está dentro do Universidade das Ideias faz parte também de uma iniciativa chamada Ação Educação Democrática, que vai acontecer ao longo do primeiro semestre de 2019. A gente está tentando, então, juntar as duas iniciativas. Se você quiser falar brevemente sobre isso, Seffner. A gente está querendo, né, assim, na verdade, nós 3 também estamos envolvidos nisso. A gente está querendo, sob a rubrica Ação Educação Democrática, colocar uma série de demandas, as de gênero e sexualidade também, né, que nos parece que não podem ser retiradas do campo do direito à educação, né. Isso não é algo que se resolva apenas escrevendo artigos ou assim, fazendo outras manifestações, mas é algo que precisa de um movimento de ordem maior. Então, tem uma ação, né, que logo está disponível com site e tudo mais, chamada Ação Educação Democrática, que a nossa proposta é que em cada lugar do Brasil, no primeiro semestre de 2019, seria possível discutir que elementos naquele lugar são mais relevantes para dar, assim, vigor, musculatura, constituição a uma educação democrática, né? Eu não tenho muitas dúvidas que em qualquer lugar desse Brasil os temas de gênero e sexualidade estariam presentes. Mas eu reconheço que em algumas localidades talvez as questões indígenas sejam mais fortes, as questões de raça mais, a questão dos imigrantes em alguns lugares do Brasil é mais intensa do que outros, questões de classe, né? Então essa é um pouco a matriz da nossa proposição, né? Encampada amplamente por várias associações, né? De educação, de história, e nós vamos atrás de outras também. Então, esse vídeo aqui está sendo divulgado em fevereiro de 2019, então, na verdade, a gente já está com a ação em curso, mas a ideia é que qualquer grupo, entidade, associação, grupo de pesquisa, grupo de programa de pós-graduação, qualquer grupo interessado na discussão educacional, pense atividades com o tema educação democrática, relação entre educação e democracia. Todas essas iniciativas realizadas, os planejamentos e o registro das atividades vão ser disponibilizadas num site que depois a gente coloca aqui embaixo em algum lugar. Mas então esse foi o primeiro Educadores Debatem Educação. Agora a gente vai ter mais 5 ainda com outras temáticas. Acompanhe a gente aí. Obrigado. Até a próxima.